para a nossa próxima entrevista já? A gente vai conversar agora um pouquinho sobre comportamento aqui no Bom para Todos. É claro que comportamento relacionado a esse momento político que a gente vive. Na semana passada a gente conversou aqui no Bom para Todos com o pastor Ariovaldo sobre esse tema, sobre comportamento. Quem acompanhou deve estar lembrado. A gente discutiu o caso daquela menina de 10 anos que foi engravidada pelo tio, alvo de protestos por realizar um aborto legal. A gente falou também sobre o caso Flor de Lis, sobre como os evangélicos não formam um grupo homogêneo. Falamos sobre tudo isso semana passada. Hoje a gente vai se aprofundar em alguns desses temas. Nós recebemos a psicóloga agora, Silvia Gerusa, que é terapeuta sexual, autora do livro Sexo entre a Culpa e o Prazer. A Silvia é evangélica progressista da Igreja Bethesda e doutora em ciência da religião. Olá, Silvia, seja muito bem-vinda. Um prazer te receber, tudo bem? Oi, olá. Hoje vocês estão me ouvindo? Perfeitamente. Na sexta-feira, inclusive, quando a Obrigada gente pelo recebeu o convite. pastor Ariovaldo, o microfone da Silvia não funcionou. A gente falou, não, Silvia, deixa que a gente, semana que vem, te recebe e a gente consegue conversar direitinho, né, Silvia? Legal, legal. Obrigada pelo convite. Boa tarde para A todos gente... e todas. Vamos lá, olha só. Eu sei que durante a sua formação, Silvia, você pesquisou a construção desse moralismo que tem crescido muito entre os evangélicos. E daí o que eu queria entender é como que é possível entender, de fato, principalmente esse moralismo entre os apoiadores do presidente Bolsonaro. Porque a figura, o presidente Bolsonaro em si, ele não é um exemplo dessa moral que é defendida por muitos evangélicos. Ele já se casou várias vezes, ele tem filhos de casamentos diferentes. Ele chegou a comentar no passado, porque ele mantinha um apartamento funcional em Brasília, tendo um apartamento na cidade, ele chegou a afirmar que era para comer gente. Então, assim, como que as pessoas que defendem esse moralismo, que são mais conservadoras, apoiam essa figura do presidente Jair Bolsonaro? É interessante, Thalita, o que você falou, porque os evangélicos, as pessoas evangélicas ou cristãs, também dentro da Igreja Católica, o moralismo sexual se refere não muito a valores éticos, divórcio, novo casamento, ou se refere muito mais à área da sexualidade, no sentido da homossexualidade, como você falou, o problema do aborto, o aborto legal. Então, são mais um moralismo mais dirigido a... Por exemplo, quando eu estava fazendo a minha pesquisa, analisei vários autores, 2 livros de cada autor, de cada década, 70, 80, 90 e até o ano 2000, sobre a parte sexual, no sentido de, por exemplo, até namoro de pessoas que eram, inclusive, consideradas progressistas na época, como o Robinson Cavalcante, que, inclusive, já foi do PT, que já faleceu, inclusive, ele era contra o namoro entre uma mulher, entre pessoas que não fossem da mesma religião protestante. E ele fez uma cruzada muito grande contra as pessoas homossexuais, inclusive dentro da sua denominação, a Igreja Anglicana. E se você observar também, hoje, em pleno... Aí eu estudei o discurso evangélico, a construção desse discurso sobre, principalmente, a parte de as pessoas não poderem, os jovens não poderem namorar, ter relações antes de casar. A homoafetividade é muito condenada na maioria das igrejas evangélicas. E se você observar, eu estava estudando sobre a ministra de Mulheres, Família e Direitos Humanos do governo atual, e a Damares, desde 2009, que ela tem uma militância de púlpitos das igrejas e em palestras contra que não existe a ideologia de gênero e contra uma cruzada, criando não somente ela, como aí o que nós falamos muito dos evangélicos, né? Os evangélicos estão fazendo isso, mas uma grande parcela da Igreja Católica, principalmente a católica carismática, e na figura de uns 3 padres, mas eu vou mencionar um deles, que é o padre Paulo Ricardo, eles desde 2011 também que tem sido uma construção
para um crescimento político dessa extrema-direita. Essa parte do moralismo, da moralidade sexual, tem sido uma construção, e uma construção muito bem montada, não somente no Brasil, mas partindo dos Estados Unidos, apoiar as suas campanhas políticas e apoiar as suas posturas, como é que eu diria? Não sei muito bem o termo para usar, mas apoiar politicamente, se sustentar, a sua base política é a moralidade sexual, é o moralismo sexual. Campanha contra gays, e nós vimos nas eleições, né, essa campanha contra a vacina que o Leandro já falou, que foi algo que me surpreendeu, eu não acreditei, mas só para te dar uma ideia, então é uma campanha contra a ciência, uma campanha contra a objetividade, e essa campanha da ministra, já vem desde 2009. Eu queria te citar, uma jornalista analisou 20 vídeos da Damares desde 2009, 18 vídeos de palestras e entrevistas disponíveis, e ela antes já atacava a ideologia de gênero, que não existe, né? E depois um dia a gente fala sobre isso. E ela dizia que a ideologia de gênero ou a educação sexual nas escolas era uma ameaça à família tradicional brasileira. E como você mencionou, Thalita, é interessante. Quem é a família tradicional brasileira? Porque nós temos um presidente que já casou várias vezes, um presidente que, eticamente falando, ele não tem se comportado como eu creio que as pessoas evangélicas deveriam apoiar. Mas nós temos um exemplo lá nos Estados Unidos, do Donald Trump, que meses antes da eleição dele, ele dizia que a mulher é um machista, misógino, ele dizia que a mulher se pega por aquele lugar, entendeu? E esse vídeo viralizou, saiu com prostitutas, a prostituta o expôs, mas mesmo assim ele ganhou as eleições. Então, é para a gente questionar essa moralidade sexual cristã, não só evangélica, como o padre Paulo Ricardo, que faz, também já analisei 20 vídeos dele, que ele é totalmente contra e uma cruzada, um pânico moral. O que é pânico moral? É você dizer que você adotar o gênero, você respeitar a diversidade sexual, é o certo, é o correto. Inclusive, o Robson Cavalcante saiu do PT e criticava o PT porque ele disse: eu estou enjoado dessa chatice do politicamente correto. Ser politicamente correto para ele, que era um progressista, que era professor de ciência política, que era considerado por nós um homem, professor universitário, era considerado um progressista e uma pessoa moderna em termos de pensar a sexualidade. Ele tinha dois livros que falavam sobre a sexualidade, defendia a poligamia, porque a igreja anglicana na África estava com grandes problemas na época, na década de 80, e um polígamo, por exemplo, se converte, e aí o que é que a gente faz com as esposas? E ele defendeu que não, que deveria, enfim. Quer dizer, você defende aquilo que te convém e você ofende aquilo que você acha que vai te dar votos, que vai te eleger, que é o que tem acontecido com vários políticos no Brasil. Se você atacar um determinado partido político, se você atacar a esquerda, se você atacar os progressistas e se você levantar a campanha contra as pessoas homossexuais, você ganha eleições. Esse como é que a gente diz? Essa é a receita, essa é a técnica, essa é a estratégia, que é uma estratégia da extrema-direita. Criticar, por exemplo, eu queria te dar um exemplo. Eu posso dar um exemplo? Claro, tá ótimo. Tô achando tudo bastante interessante. Siga. Tá bom. Olha só, das notícias falsas que foram criadas bem antes das eleições sobre, por exemplo, a Damares tem um vídeo que em abril de 2003, veja bem, desde 2009, quem é que estava no poder? Quem é que estava no governo em 2009? O padre Paulo Ricardo participou como assessor em 2013, quando estavam sendo criados os Plano Nacional de Educação, para incluir o respeito à diversidade de gênero. Padre Paulo Ricardo e o então
deputado federal Jair Bolsonaro participaram de todas as sessões do plenário, falando para o parlamento sobre a ameaça que era você incluir a palavra gênero e não mulher. Interessante. E aí as notícias, por exemplo, as notícias falsas que surgiram, por exemplo, de que na Suécia, na Holanda, os médicos, isso é uma notícia falsa, mas que viralizou no Brasil, que na Holanda, por causa da, entre aspas, ideologia de gênero, os médicos estariam manipulando o clitóris das meninas de dias de nascido e ensinando as crianças a se manipularem meses de nascido. Uma notícia falsa, isso não existe. Então, notícias como essas, absurdas, que no Brasil as pessoas acreditaram, e não somente acreditaram, como viralizaram vídeos dizendo que a ideologia de gênero era uma ameaça à sexualidade das crianças, era uma ameaça à tradicional família brasileira, que eu não sei muito bem o que é que eles querem dizer com isso. Outra o plano... ok, deixa eu ver aqui, outra notícia falsa. Por exemplo, o governo passado queria reconhecer e incluir nos sistemas de informação do serviço público todas as configurações familiares feitas por lésbicas, gays, bissexuais, travestis, tarará, com base na desconstrução da heteronormatividade. A atual ministra, na época, disse que isso era um perigo de que as pessoas considerassem que ser hétero não era normal, de adoecer, patologizar as pessoas héteros, que não é verdade. Isso se chama pânico moral. O padre Paulo Ricardo também várias... Oi, pode falar. Agora, Silvia, o que acontece no momento é que a Damares parece, inclusive, ganhar cada vez mais força dentro do governo Bolsonaro e na sociedade também. Você falando me lembrou uma postagem que a socióloga Esther Solano, que faz pesquisas em relação ao bolsonarismo aqui no país, ela publicou recentemente uma postagem dizendo que ela andou conversando, andou realizando entrevistas com pessoas da classe C e D de locais mais afastados das capitais, e todas essas pessoas mostram, de alguma forma, apreciar a conduta de Damares dessas pautas de costumes, dessas pautas mais conservadoras, que inclusive parecem ter a ver, falou com mulheres, inclusive, mulheres da classe C e D, que parecem, enfim, apreciar essa conduta de Damares. Porque, como você coloca, é um moralismo muito mais relacionado à sexualidade do que à ética, mas que tem colado muito bem na sociedade. É um risco que essas pautas ganhem ainda mais força, que os debates sejam, de fato, pautados por essas questões? É um risco muito grande, Thalita. O que tem acontecido? Ela dá um passo para frente, por exemplo, ao mesmo tempo que ela fala muito sobre o combate à violência contra a mulher, ela cada dia mais se torna mais rígida. Por exemplo, a educação... Isso os pais sempre concordaram, que a educação sexual deve ser feita pelos pais, pela família. E ela é contra a educação sexual nas escolas. Agora, olha, então, que é isso que o pânico moral faz? Ele mostra, ele generaliza o mal, mas ele diminui alguns cuidados com a ameaça real, que é qual? 73% dos abusos sexuais acontecem infantis acontecem dentro de casa, e os agressores são pai, padrastos, tios e irmãos mais velhos. 73%. 87% dos abusadores são homens, não são mulheres, embora também haja 40% das denúncias são de pais e tios e avós. Então, quando você vai para a classe C e D e você diz assim, olha, não vamos ensinar sexo na escola, somos contra. Claro que a classe C e D, que infelizmente, onde mais acontecem os abusos sexuais, vão gostar, ótimo. Por exemplo, depois da pandemia, qual vai ser o mal
que nós vamos ver depois dessa pandemia? Crianças que estão... eu queria dar eu queria te dar uma estatística que é alarmante. 4 meninas até 13 anos de idade são estupradas a cada hora no Brasil. E essa é uma estatística do governo. 4 meninas até 13 anos de idade são estupradas a cada hora no Brasil. Você já imaginou na pandemia, depois da pandemia, qual vai ser o estrago, porque essas crianças são ameaçadas? E aí você até mencionou o caso dessa menina de 10 anos que era estuprada. Eu quero falar só rapidamente sobre isso, porque aquilo me deixou bem alarmada, que eu vi muita mobilização da bancada evangélica, dos evangélicos, em ir para a porta de um hospital e chamar aquela menina de 10 anos de idade de assassina, mas eu não vi ninguém atrás do estuprador. Eu não vi. Você viu algum movimento? Você, como jornalista, eu não vi, eu não detectei. Eu procurei na mídia, eu digo, eu quero ver os evangélicos indo atrás do estuprador e chamaram de assassino. O médico foi ameaçado de morte. E eu acho interessante, Thalita, evangélico ameaçado de morte. É totalmente, e cristão, é totalmente tão contra os valores éticos. Jesus disse assim, me permita usar essa passagem, ouviste o que foi dito, não matarás, mas eu vos digo que aquele que odiar o seu irmão já é homicida. Muito interessante. Como que os cristãos tentam e ameaçam de morte, como o youtuber famoso Felipe Neto já foi ameaçado de morte, ele, a família, você sabe quem? Pelos cristãos. Entendeu? Se você não pensa igual a mim, e se a tua pauta sexual é diferente da minha, eu vou te matar. Cale a sua boca, eu vou te matar. Então, essa estatística, em 2018, o Brasil teve um recorde de 32 mil vítimas de abuso sexual. 32 mil vítimas, quer dizer, mas a classe C e D se achega a Damares porque ela às vezes dá uma pauta para frente, uma pauta para trás, e ela é muito carismática, eu não gosto, mas ela é muito carismática, e ela foi mesmo visitar várias famílias, e dando palestras, e eles dizem, opa, a gente está protegido. Por exemplo, o kit gay, sim, que foi fez esse atual presidente ganhar as eleições. Eu vi um vídeo dele e alguns pastores famosos mostrando um livro que era para meninos de 17, 18 anos, eles dizendo que era para crianças de 2 a 3 anos de idade. O que derrubou, eu fiquei impressionada quando eu comecei a estudar o padre Paulo Ricardo, eu nunca tinha ouvido falar dele na minha vida. E eu fiquei impressionada que ele já está no governo criando e ameaçando o Plano Nacional de Educação e com pânico moral desde 2011. Ele estava embutido nas sessões, ele estava trabalhando para derrubar, é tanto que hoje, no Plano Nacional de Educação, tiraram todas as pautas que mantinham a palavra gênero. E assim, sim, aí eu queria deixa eu só dizer uma coisa sobre que eu estudo sobre isso, né? Sobre a homossexualidade, foi a minha pesquisa de doutorado, que a ignorância, eles chamam, e ela chama de escolha de orientação sexual. Orientação sexual não é escolha. A gente não chama escolha sexual nem opção sexual. Na verdade, o nome mudou. É condição homoafetiva, porque não é só o sexo. É gostar e ter afeto e carinho e amor por pessoas do mesmo sexo. Então, não é nem mais orientação sexual. Mas esse governo e as pessoas de extrema direita, elas não valorizam a ciência. Por isso, essa campanha agora absurda contra a vacinação. Gente, é um crime. Sim. É um crime. Puxa vida. Acho que você traz questões assim de importante reflexão que a gente às vezes deixa passar porque pensa ser debate secundário, parece ser uma cortina de fumaça, e não, são pontos importantíssimos e que têm ganhado cada vez mais força, então a gente precisa de fato discutir tudo isso. Silvia, agradeço demais a sua participação.
Fica o convite para você voltar outras vezes, porque é um debate que a gente precisa ir martelando aos pouquinhos, né? Para que ele se torne uma pauta constante de fato aqui para a gente. Obrigada pelo convite. Pode me chamar que eu venho. Esse assunto me agrada muito.